Olá, eu sou o Johnny e nessa apresentação eu vou mostrar o projeto 1 do Tech Challenge da fase 2 da pós em IA para Devs da FIAP. O projeto é a otimização de hiperparâmetros de um modelo diagnóstico médico usando algoritmo genético e com uma camada de interpretação por LLM no final da execução. O contexto então é o seguinte, né? No Tech Challenge 1, eu treinei um Random Forest para prever doença cardíaca a partir do dataset HORT.CSV do Kaggle. Esse dataset possui 918 pacientes com diversos resultados de alguns exames e, no final, o resultado, se ele possui ou não doença cardíaca. Aquele modelo, então, ele foi, na época do Tech Challenge, ele foi ajustado, foi treinado meio na mão, né, sem uma validação cruzada, foi somente com base ali no dataset separado em treino e teste. E a proposta agora é deixar o algoritmo genético procurar de forma automática a melhor combinação de hiperparâmetros para esse random forest. E é isso que esse projeto faz. Falando sobre a estrutura do projeto, aqui, então, esse projeto foi organizado em módulos e dentro da pasta ga.optimizer a gente tem um módulo de dados, tem um para codificação genética, tem um para os operadores, um para o fitness, temos o motor do algoritmo em si, temos o módulo de conversa com LLM. Durante a execução a gente tem ali uma janela que é aberta com PI Game, que mostra a evolução em tempo real, e também temos uma pasta de testes automatizados e a pasta com os resultados que são gravados no final da execução. Sobre o fluxo de execução desse projeto, então, primeiro a gente tem ali, a gente carrega, né? Carregando o dataset e faz o pré-processamento. Após isso, ali a gente vai para a população inicial, tá? A gente inicia com valores randômicos, respeitando os limites de cada hiperparâmetro. Vamos depois para a avaliação, né? O fitness de toda a população, assim como no modelo do Hot Start, eu faço uma avaliação cruzada com a quantidade de folds parametrizados na variável CVFolds. Nos experimentos que eu realizei, eu deixei com 5. A métrica que eu usei é o F1 Score. Ela foi escolhida por equilibrar a precisão e o recal, né? O recal que é importante ali para o contexto médico, para evitar falso negativo, né? E o valor de fitness que a gente está usando aqui é a média dos F1 Score dessa avaliação cruzada, né? E para melhorar a performance, eu também implementei uma variável de cache para não ter que treinar um indivíduo que já foi treinado anteriormente, né, na geração atual ou numa geração anterior, né? Após fazer a avaliação de todos, eu faço a ordenação dessa população. E aí eu começo os operadores genéticos aqui enquanto estiver dentro da geração, né? Então o primeiro ali é o elitismo. Dentro do loop ali, então, eu seleciono o valor parametrizado de indivíduos para passar para a próxima geração e assim eu não corro o risco de alterar os hiperparâmetros dele e piorar ele. O próximo operador genético é o torneio. No caso é de seleção, né? Eu escolhi a opção de torneio. Aqui eu rodo 2 torneios, sendo um para cada pai. E cada torneio sorteia ali uma quantidade de indivíduos que eu parametrizo também. E escolho o melhor para ser um dos pais. Então, 2 torneios, 2 pais. Aí eu pego esses 2 pais aqui, eu faço um cruzamento. Esse cruzamento também tem uma probabilidade que é parametrizada através de uma variável. O padrão ali que eu estou rodando nos 90%. E se o cruzamento ocorrer, eu monto ali o filho, gene a gene, cada hiperparâmetro com 50% de probabilidade de ser dado de cada pai. E se não ocorrer a cruzamento, o filho vai ser uma cópia dos hiperparâmetros ali do pai 1. Tá? Então depois eu pego esse resultado e eu vou para o próximo e o último operador genético, né, que é a mutação. Também tem uma variável que é a probabilidade dessa mutação ocorrer. O padrão ali é 20%. Aqui eu também é,
Como que eu estou fazendo nessa mutação ali? Por parâmetros do tipo inteiro, eu faço um deslocamento pequeno, né, na vizinhança ali do valor atual, de aproximadamente 15% da largura do domínio do gene. E para os categóricos eu sorteio uma outra categoria ali no range de opções, né, que existe para aquele hiperparâmetro. Eu repito esse ciclo até completar uma nova população. E quando completo, eu avalio a nova geração aqui. É, Quando então a gente termina, né, todas as gerações, a gente faz ali uma comparação com do melhor indivíduo com o hot start, né? Eu treino ele, faço a comparação, gravo os resultados ali na pasta de resultados, né? Eu gravo um JSON com resultados, depois ali eu mostro para vocês. E aí eu inicio a etapa de análise pela LM. Então aqui eu vejo se tem uma chave configurada como variável de ambiente local ali na máquina. É, Se tiver, monta o prompt. Eu estou usando o chat GPT da OpenAI aqui. Tá? Monto o prompt ali, eu mando o JSON atual, do experimental, mais os 5 últimos, se existirem, para fazer uma comparação. Mando para ele me gerar e pego o resultado, né? Que o CLM me retornar, printo na tela e também gravo um arquivo ali na pasta de resultados, um arquivo em Markdown, que vai ter o mesmo nome do JSON correspondente. E sobre a codificação do indivíduo, né? Aqui eu tenho uma codificação do indivíduo e esses são os genes que eu vou alterando ao longo das gerações. No código eu represento ele com um dicionário, que é basicamente um JSON de chave-valor. E a gente pode observar que são 8 hiperparâmetros e que podem ser alguns do tipo numérico e outros que são categóricos. Bem, então, falando agora dos experimentos, né, que eu rodei aqui nesse, nesse projeto. Aqui tem mais alguma chave de configuração, né, para o prompt como que eu monto na LM, mas eu não vou apresentar aqui porque não vai dar tempo. Os dados do baseline, os experimentos estão aqui. Então a gente tem 3 experimentos: o equilibrado, o explorador e explotador, ou seja, né, a gente tenta aprimorar o modelo subótimo, que é do Tech Challenge 1. E o primeiro ponto aqui, né, que acho que talvez seja o mais relevante ali, é o Fitness CV, que é o nosso F1 Score, né, a média dos nossos F1 Score ali, que é a função do Fitness que a gente está usando. Primeira conclusão, né? Os 3 superaram o modelo original no valor de fitness, né? Que é esse aqui, 0,8717. É, e um ponto importante é que nenhum dos 3 superou o F1 score do modelo original, né? Você pode ver aqui que o F1 desses são esse aqui e o F1 do original é 90, né? Isso aqui é esperado, né, por 2 motivos. O modelo original do Tech Challenge 1, ele teve o hiperparâmetro dele escolhido olhando para o próprio conjunto de teste lá no módulo 1. Então a nota dele já vem inflada. E a diferença são 2 ou 3 pacientes, um teste de 184, né, ou seja, dentro de um ruído amostral ali. A comparação limpa, né, é o fitness em validação cruzada. E nela o algoritmo genético, o indivíduo do algoritmo genético vence, né? O ponto também é o recal, né, que ali os falsos negativos. O recal foi melhor, né? Aqui comparado ao modelo do Tech Challenge 1, então ele tem uma capacidade melhor de não dar um falso negativo ali. Sobre as taxas de cache, né? Que aí seria mais sobre a performance do nosso algoritmo, né? O trade-off ali entre a exploração e a explotação, o, o experimento 2, o explorador, ele reavaliou quase só indivíduos novos, né? Só 2% de cache. Isso mostra uma população sempre dispersa.
Já o experimento 3, o explotador ele repetiu 64% dos indivíduos, uma população mais homogênea. O cache que eu criei, né, só para ganhar tempo, ele acabou virando um medidor de diversidade ali, da população. Outro ponto importante também é o tempo, né, que a gente demorou. O experimento 2 ali, ele gastou 66 minutos, né, e quase 1.800 treinos para chegar num fitness de 0,88889, né? O experimento 3 ele chegou praticamente no mesmo fitness em 8 minutos e meio, com bem menos custo, né? É, Então a explotação agressiva foi de longe o melhor custo-benefício. A exploração ampla aqui gastou muito tempo sem retorno. Sobre os hiperparâmetros, né, dos três resultados, né, se a gente abrir aqui os resultados do JSON, a gente pode ver que eles chegaram em soluções parecidas, né? Então aqui os N-estimators ali, ele varia entre 160 e 188. E o class weight dos três foi o balanced escolhido, né? Então eles chegaram ali em soluções. Lógico, tem algumas diferenças, né? Mas soluções relativas na mesma área ali, mais ou menos. Bem, por último, então eu vou aqui executar o projeto ao vivo, né? Mostrar ele rodando. Aqui eu fiz algumas alterações aqui nos parâmetros com o objetivo de para não demorar muito, né? Para não estourar o tempo do vídeo. Então deixei só 3 gerações, uma população bem pequena aqui só com o objetivo de ver o projeto rodando, né? Para ver o fluxo dele. Então aqui o comando para iniciar, ele vai começar a iniciar algumas variáveis aqui e logo vai abrir a tela do Pair Game Present. Tem essa aqui é a cara da tela. Aqui ele mostra aqui a contagem de indivíduos sendo treinado. Aqui ele mostra, deixa eu ver se eu minimizar aqui. Mostra aqui no console indivíduo a indivíduo sendo treinado e o tempo e o fitness de cada um. Daí isso aqui também vai gravado no JSON de resultados no final, né? Deixa eu ver se abriu aqui de novo. Aqui ele já está plotando um gráficozinho aqui, né? Criou 2 gerações já. Na terceira ele vai parar, porque o máximo é 3 gerações que a gente colocou. Poderia encerrar aqui também com o Q, né? Mas vamos deixar rodar as 3 gerações. Então, rodou as 3 gerações. Então, você pode ver que no começo é que ele já consegue criar de cara, né? Um fitness melhor ali pra gente. Vou encerrar aqui. Apertar QOS para fechar. E assim que eu encerro aqui, ele já compara aqui para mim o resultado final. E mostra aqui os resultados e vai começar aqui a gerar análise com o modelo GPT da OpenAI. Aí aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Vai demorar um pouco até a API retornar. E assim que ela retornar, ela vai mostrar aqui pra gente, vai printar aqui no console. Printou, tá aqui, tá? Gravou o resultado, gravou aqui também na pasta resultado, o JSON da execução e aqui o retorno do modelo. Eu vou abrir aqui no Markdown o preview dele para ficar mais fácil de ver. Tá aqui. Então esse aqui é o retorno. Eu pedi para retornar Markdown e mostra aqui o resumo executivo, né? No prompt eu montei ali, eu pedi uma estrutura. Ele faz aqui a comparação do modelo original versus otimizado, né? Aqui faz uma análise, mostra aqui a convergência, né? Do, do algoritmo, que isso aqui também está no JSON que eu mando para ele. Faz uma comparação com experimentos anteriores, tá? E também faz algumas recomendações, baseado ali no que a gente mandou para ele. Então, seria esse o projeto. E eu agradeço. Muito obrigado.